tenho certeza que você já percebeu que a gestão financeira é um dos principais processos dentro de uma empresa. Sem uma boa gestão financeira, você provavelmente não vai ter uma boa visão de negócio e vai ter provavelmente também uma precificação não correta, ou que não vai estar trazendo a margem certa de lucro para o seu negócio. E aí você vai sofrer e não vai conseguir entender por quê, porque você não tem uma boa gestão financeira, não tem indicadores, né, não tem processos confiáveis para poder enxergar ali tudo que precisa dentro do seu negócio. Então eu vou falar aqui para vocês 10 processos importantes dentro de uma gestão financeira que provavelmente pode aí resolver o seu problema, né? Se você conseguir chegar aí a 80% do que eu vou falar aqui, já estaria ótimo, tá? E olha lá, que pelo menos 99% dos clientes que vêm procurar a gente tem dificuldade em praticamente todos eles, né? E são processos que você vai ver que é extremamente simples, tá? Então, assim, ó, primeiro, quando a gente fala de gestão financeira, a gente tem que ter registro de informações. Sem registro de informações, a gente não vai ter como analisar nada, não vai ter relatórios, não vai ter informação confiável. Então, tudo começa lá no registro e cadastro financeiro. E para isso, o mais recomendado é que você tenha um bom software de gestão, né? Existem softwares hoje aí muito acessíveis, que você pode pagar um valor bem pequenininho e ter uma boa confiabilidade ali no que você vai estar fazendo. Então, digamos que tudo tem que começar nessa padronização aí de como você usa o software para você ter bons registros e cadastros financeiros. A informação tem que ser inserida, você tem que registrar a informação. Contas a pagar, contas a receber, ter um bom cadastro de produto para depois você conseguir analisar ali por margem, por exemplo, por linha de produto ou por produto de forma individual. E sem essas informações, fazer tudo isso na mão, num caderno, numa planilha, fica um pouquinho complicado, né? A gente defende sempre bastante aí que planilhas não é um bom negócio na gestão financeira. Planilhas é muito legal para fazer relatório, para você poder manipular informação, criar um BI, relatórios personalizados, aí tudo bem, ok, mas para o registro do dia a dia, não é legal trabalhar com planilhas, né? A planilha pode se perder, pode dar um erro, a gente pode estar trabalhando com uma versão errada da planilha e daqui a pouco você vai ver se perdeu praticamente tudo que você tinha, né? Então, para a gente ter esses registros e cadastros financeiros confiáveis, a gente precisa, né, realmente ter um software bem implantado, né, que funcione minimamente ali na área financeira, pelo menos essa parte financeira ali, emissão de nota, entradas e saídas, que você consiga registrar todos os seus custos e você tenha acesso a alguns relatórios, pelo menos, né? Então, aqui é onde começa a gestão financeira. E por incrível que pareça, já passou clientes por nós aqui de faturamento de bilhões de reais ano. Eu lembro de um cliente que faturava 100 milhões de reais por mês, dá um pouco mais de 1 bilhão ano, e fazia ali o registro financeiro de controle de contas a pagar dentro de agendas. Era praticamente impossível, tinha 15 pessoas para tomar conta das agendas, né? Então, era um processo muito moroso e bem pouco confiável, né? Sempre tinha furo, alguém esquecia de anotar na agenda, não tinha uma visão de fluxo de caixa, né? Então a gente não conseguia consolidar todas as informações. E passando todas essas informações para dentro de um software, a gente conseguiu, né, reduzir bastante custo, né? Tinha necessidade de muito menos pessoas para fazer esse mesmo processo, muito mais confiável, muito mais rápido e a gente tinha uma visão gerencial muito melhor. Tá? Então, isso daí mostra que não é só a empresa pequena que tem problemas, né, no gerenciamento financeiro. Às vezes empresas aí de médio, grande porte também, né, tem lá seus problemas que, né, as coisas vão acontecendo e vai deixando para depois, e aí, né, chega uma hora que o negócio toma uma estrutura gigante que não dá mais para a gente conseguir resolver sozinho, né? Aí ele procurou aí uma ajuda profissional para poder automatizar todos os seus processos financeiros, tá? Então passou por implantação de software, toda a reestruturação de processo financeiro, equipe, né, quem faz o quê, qual que é o papel de cada pessoa, definição de lideranças, e aí a gente conseguiu colocar em ordem aí um financeiro de uma empresa já de mais de 20 anos de história que não tinha ali, né, uma estruturação mínima e básica, né? E quando você pensa, poxa, uma empresa de 100 milhões mês de faturamento, né? Então, realmente, se uma empresa desse tamanho, né, tem lá seus problemas, imagine 90% da empresa brasileira, que é uma empresa de pequeno e médio porte, né? Então, isso aí é um problema bem comum, tá? Então, a gente tem que ficar de olho aí nessa base do financeiro, tá? Que é o software, registro, cadastro. Isso é muito importante para a gente começar
a falar da parte gerencial, né? Falamos aqui do feijão com arroz, agora vamos falar um pouquinho de uma parte mais gerencial, né? Então, quando eu tenho registros, cadastros já estruturado, eu já tenho a possibilidade de conseguir trabalhar, por exemplo, com fluxo de caixa. O fluxo de caixa ali uma ferramenta, ou no software, no Excel, mais uma vez, não recomendo, né? Todo software praticamente hoje tem um bom fluxo de caixa já pré-configurado dentro dele, e se tiver informação boa, você vai ter um fluxo de caixa. Tá? O fluxo de caixa ele serve para você organizar o caixa da empresa e tomar as principais decisões do dia a dia, contas a pagar, contas a receber, saldo de banco. Você consegue ter uma visão de curto prazo do seu caixa. Então, você tem ali os próximos 20 dias, pelo menos, com uma boa visão de tudo que vai entrar, tudo que provavelmente vai sair, né? Então, você consegue ter 90 e tantos por cento de precisão. É óbvio que 100% ninguém tem, né? O empresário fala, mas na minha empresa é complicado aqui porque a gente nunca consegue prever, tá? Óbvio, todo negócio é assim, não tem jeito. É impossível você prever 100% o que vai acontecer, mas dá para ter uma boa confiabilidade ali, 90 e tantos por cento, né, e a gente vai errar uma margem muito pequena. Então, por exemplo, se na quinta da semana que vem eu ia ter 28 mil de saldo de caixa conforme planejado, provavelmente, cara, pode ser que eu tenha 26,5, 29, 30, a gente não vai errar feio. Né? Então, é essa previsibilidade que a gente busca alcançar. Tá? Previsibilidade desse dia a dia, saber se eu vou ter grana para honrar os compromissos financeiros da empresa, se eu vou ter grana para pagar minhas contas, meus fornecedores, meu salário, se eu posso sacar uma grana do caixa da empresa para pagar o prolabore dos sócios ou não, que dia que eu posso fazer isso, então a gente consegue tomar essas pequenas decisões com bastante segurança. E muito mais importante ainda para uma empresa que está com o caixa apertado, que tem que tomar decisões de quem vai pagar e quem não vai pagar, tem que fazer escolhas, né? Então você consegue fundamental para poder tomar essas decisões no dia a dia. Tá? Outra ferramenta muito importante aí na gestão empresarial, DRE, demonstrativo de resultado do exercício. Eu diria que esse é o principal. Né? Quem não tem DRE, né, pode estar bem perdido aí, não sabe o que está acontecendo com as suas finanças. Né? Enquanto fluxo de caixa é a organização do dia a dia, hoje, amanhã, semana que vem, né, como eu falei, até uns 20 dias de planejamento futuro, o DRE são fechamentos mensais, né, blocos de fechamento mensais. Então tem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, blá, blá, até o dia de hoje, né, de hoje para o passado. Então a gente vai realizar esse fechamento em blocos mensais. E por que o DRE é importante? Porque ele é uma ferramenta padronizada, ou seja, empresas no mundo todo utilizam praticamente um DRE muito parecido. É óbvio, cada um com a sua característica ali, mas é muito parecido. Então, isso possibilita a gente realizar comparações da nossa empresa com outras, né, do mesmo segmento ou de segmentos parecidos. E a gente vai começar a encontrar alguns padrões ali, né, de despesa, padrões de custo, padrões de precificação. Então, a gente consegue se comparar com outras empresas. Além disso, a gente também compara na linha do tempo se a nossa empresa vem melhorando ou piorando, se alguma daquelas contas ela tem algum risco, alguma oportunidade para a gente poder ajustar na empresa. Então o DRE ele vai dar toda essa visão gerencial para a gente. O DRE, né, ele tem ali mais de 100 linhas, 150 linhas, né, criado um plano de contas para a gente poder analisar a sua medida, né, e também ele é desenhado conforme a necessidade da empresa. Tem alguns ajustes que a gente faz para que cada conta fique ali dentro da realidade da empresa e a gente consiga ter uma boa análise. Então esse DRE é que vai nos permitir enxergar se a gente está precificando correto, se a gente está gastando demais com mão de obra, se a gente está gastando com folha de pagamento, por exemplo, se é coerente com o porte da empresa, se a gente está inchado de mais pessoas ou tem pessoas de menos, se eu estou investindo correto em marketing, né, o percentual correto ali para o meu segmento. Então, tudo isso vai ficar bem evidente no DRE. Inclusive, a gente tem aqui nessa matéria aqui um DRE para você baixar e você implantar aí na sua empresa. É óbvio, ele está no Excel, mas como eu falei, como ele é um relatório, para fechamento de DRE, o Excel normalmente é melhor do que 90% dos softwares que a gente encontra aí. Tá? Por quê? Porque nos softwares você não vai ter uma visão geral, né, bem formatada. Você não tem mês a mês um do lado do outro. Às vezes o software solta um extrato de um mês. Poxa, mas como é que eu vou analisar? Eu quero olhar os meses anteriores, o mesmo mês do ano anterior, os 3 meses anteriores, então já na sua frente você já compara, né? Você já tem a linha do tempo, então você consegue comparar. O software normalmente também está engessado, alguns você não consegue mexer no plano de contas, você tem que usar o plano de contas que é pré-configurado deles, e também não sai o número em percentual. Né? Então é muito importante que você tenha ali o número em reais e em percentual, porque muitas vezes o percentual
nos diz muito mais do que o próprio número em reais, tá? Então é importante ele ter essa formatação, né? Ter a linha do tempo, um mês do lado do outro, né? De preferência ali os 12 últimos meses para você conseguir analisar uma tendência, número em reais, número em percentual. E a gente chama isso de análise vertical e análise horizontal. Isso vai evidenciar um monte de coisa na sua empresa, áreas que precisam de mais atenção, áreas que eu estou gastando de mais, áreas que eu estou gastando de menos, né? Ele pode te mostrar se você está precificando certo ou não. Então, o DRE é fundamental. Então, o DRE, como eu falei, é até hoje, né? De hoje para o passado. E o budget, ou orçamento empresarial, é o futuro. Tá? Então, ele vai ser a projeção. Então, se eu conheço o passado da minha empresa, eu consigo projetar. Então, eu vou projetar minhas metas de vendas, né? Óbvio, tem que ser o mais realista possível. Eu vou projetar todos os meus custos, todas as minhas despesas, porque agora eu já conheço eles, né? Só que eu vou projetar melhorando onde eu já sei que tem problema. E aí eu vou criar planos de ação dentro da empresa para que esses planos aconteçam. Né? Então, o budget, ele é todo o planejamento orçamentário do negócio, tá? É o futuro. Então, DRE passado, budget futuro. Eles têm a mesma estrutura ali de plano de contas, né, de todo o fechamento. Tá? Então, tem aí duas ferramentas importantíssimas, DRE e budget, tá? Outra coisa importante dentro de um financeiro, a gente tem que padronizar processos, né? Não pode cada dia as pessoas fazem as coisas de uma forma diferente. Um dia eu carimbo a nota, no outro dia eu só guardo ela. Um dia eu lanço a nota, na semana que vem eu vou arquivando as notas para lançar toda ela na hora que tiver uma pilha grande. Né? Então a gente tem que padronizar processo, né? O processo é como a empresa trabalha, ele que vai padronizar e racionalizar a forma de trabalho. Então, é muito importante a gente desenhar como funciona, deixar todo mundo ciente de como tem que ser a forma de trabalho, inclusive as pessoas têm que participar, porque elas que executam o processo, elas sabem, né, talvez até melhor que o dono da empresa, como que tem que funcionar ali, né, no dia a dia. Então, o pessoal participando, a gente tem que combinar qual é o padrão de trabalho. Combinou qual é o padrão de trabalho, tem isso aqui por escrito, que é uma política normalmente, e aí a gente implanta, todo mundo assina, e de hoje em diante a gente vai trabalhar nesse formato aqui. Se precisar de algo diferente ou tiver que mudar o processo, a gente vai ter que combinar também. O processo é vivo, né? Hoje a gente trabalha de um jeito, amanhã a gente descobre uma forma melhor de trabalhar e a gente tem que ajustar. Não é para seguir isso aqui cegamente, né? Mas ele tem que ser uma forma padronizada que a gente sabe que funciona muito bem. Né? Então a gente entra, por exemplo, um funcionário novo, ele tem que ser treinado nesse processo, ele não pode chegar e sair fazendo do jeito dele. Né? Provavelmente isso não vai dar certo, né? Vai dar problema. Tá? E aí que entra também essa parte de você padronizar a equipe, né? Da ciência, ninguém pode ter dúvida do seu papel no negócio. Então a gente recomenda também você desenhar o cargo de cada pessoa, qual é o papel dela, quais são as tarefas que ela tem que realizar, quais são suas rotinas, quais são suas metas, por exemplo. A gente tem duas ferramentas, né, para ajudar a padronizar quando a gente fala em gestão de pessoas, né? Isso vale para o financeiro, para a área comercial, para a área de fábrica, para pessoal de estoque, que é o organograma e a descrição de cargo. Organograma, a gente vai planejar cargos, tarefas e hierarquias. Então, de forma gráfica, a gente vai desenhar o organograma da empresa, cada caixinha é uma pessoa, cada caixinha tem lá o cargo, para quem que ela responde, quem é o chefe dela e as principais atribuições. E isso tem que ser mostrado para todo mundo na empresa. Todo mundo tem que saber qual é o seu papel, quem é seu chefe, qual é o papel dos meus colegas ao meu lado também. E depois a gente desdobra isso uma descrição de cargo, que aí é o detalhe de cada cargo, o que a pessoa tem que fazer exatamente, óbvio que sempre alinhado com essas políticas e processos que a gente já pré-determinou, né? Então essa parte de equipe aí é fundamental. Né? Quando eu tenho equipe consciente do seu papel, que já segue processo, é hora da gente definir indicadores e metas. Né? Então, os indicadores, né, aquilo que vai medir, né, os processos, a qualidade do trabalho, a velocidade, a produtividade. Tem uma série de indicadores, a gente tem uma matéria específica só para falar de indicadores. Né? Uma vez que eu tenho indicadores, eu posso ter metas. Né? Cada pessoa normalmente é responsável por 1, 2, 3 processos ali, ou contínuos ou interligado com outros departamentos. Né? Então, se eu tenho indicadores, é possível medir. Se eu posso medir, eu posso melhorar. Né? Tem aquela máxima na gestão que a gente não consegue melhorar aquilo que a gente não consegue medir. Então, se eu conseguir implantar indicadores, eu já tenho uma medição. Se eu tenho uma medição, eu posso melhorar esses números. Tá? Então, a gente vai atribuir metas aos responsáveis. Quem é a pessoa que atua direto naquele indicador, ela pode ali, né, atuar
de forma estratégica, ganhar uma meta e de repente ter até uma remuneração variável pelo atingimento ou não dessas metas. Tá? Então, os indicadores estão muito ligados ali às metas também. Né? E a gente recomenda os rituais de gestão. Rituais de gestão são fundamentais para a gente controlar e orientar a nossa equipe. A gente recomenda ali que você tenha um momento formal semanal, né, com data e hora marcada, tenha um processo onde você anote tudo que combina. Né? É muito comum a gente, numa empresa, combinar lá um monte de coisa, e aí passa uma semana, passa duas, pô, a gente tinha combinado isso, esqueci. Eu também falei com o João também esqueceu, não me falou mais nada, e morreu aquilo que a gente tinha planejado realizar. Né? Isso daqui destrói, né, todo um planejamento empresarial. A gente não pode combinar e simplesmente esquecer das coisas que a gente combinou. Né? Nem ter um mal entendido, né? Não foi bem assim que eu entendi. Então, para isso, a gente tem que anotar nesse ritual de gestão tudo que a gente combina. Então, tem uma ata. E esse ritual de gestão ele é focado em performance, ou seja, focado nos indicadores e metas, que eu sei que é o que vai ajudar a minha empresa a evoluir. Tá? Então, a gente recomenda, né, indicadores com ata e que ele seja focado em indicadores, em performance, no que vai trazer resultado para a empresa. E não uma reunião para resolver problema, que é aquela reunião que todo mundo corre dela porque lá vem bomba, o cara vai ser cobrado, ele não sabe bem o que vai acontecer na reunião. Né? Isso não é legal. Não é legal uma reunião onde todo mundo entre na reunião sabendo tudo que vai ser conversado e sabendo qual é o papel dele, o que ele combinou e o que ele tem que entregar. Então, assim, ele não vai ter dúvida, ele vai tranquilo para a reunião. Se ele passar vergonha nessa reunião, vai ser provavelmente em uma ou duas, depois na terceira ele já vai se enquadrar, porque ele sabe, opa, eu vou ser cobrado. Né, se ele for cobrado ali em mais de uma reunião que ele não cumpriu, ele provavelmente na próxima ele vai entregar o que foi combinado, porque ele vai ficar esperto. Né? Então, assim, a gente vai trazendo a cultura de cumprir aquilo que a gente combina dentro de um negócio. Tá? Então, esses rituais de gestão vai controlar ali as pessoas. E também não é só para a gente chicotear a nossa equipe e cobrar. É nesse momento que o líder, né, o gestor, ele vai orientar, ele vai passar as instruções de trabalho, ele vai olhar a agenda da equipe, vai falar, oh, você está indo para esse lado aqui, não é muito legal, essa semana você poderia fazer desse jeito aqui. Né? Então, ele tem que orientar a equipe dele, não adianta só cobrar. Né? O apito e o chicote na mão, hoje em dia, não funciona mais. As pessoas querem participação, quer ter um líder que realmente oriente ela, que confie nessa pessoa e juntos eles vão fazer um bom trabalho. Né? Eu acho que bem transparente as coisas com certeza vão acontecer muito mais. Tá? Então, né, essa geral do financeiro aí, outra coisa que não pode faltar no financeiro, né, não está bem ligada internamente, mas um pouco mais externo, que é uma contabilidade em dia e organizada. Né? A gente sabe que no Brasil hoje é bem difícil, né, principalmente as pequenas empresas, né, tá em dia com o fisco, não ter um processo ali que não tenha emissão de nota fiscal, tanto de compra quanto de venda, né? Isso ainda acontece bastante, né? E a recomendação é, cara, fique 100% em dia, né, com o fisco. Se puder, a hora que você puder trabalhar 100% em dia, você vai ver que você vai ter muito mais paz e seu financeiro também vai estar muito mais bem controlado, porque dá um baita de um trabalho você ficar fazendo conta do que foi com nota, do que foi sem nota, né? Então a gente sabe que isso daí é uma coisa irregular também, a gente tem que correr disso daí. Né? Contabilidade tem que estar redondinha, né? A gente sabe o quanto isso é pesado hoje no Brasil, aí a carga tributária é alta, e muitas vezes, como a gente tem uma empresa com uma baixa rentabilidade, a gente tenta contornar. Né? O ideal é que a gente tente se adequar de alguma forma e a gente consiga viver em paz. Né? Só assim o dono da empresa consegue dormir em paz também. A gente sabe o quanto isso traz de problema, de preocupação, né? E no médio prazo isso não se sustenta. Se a sua empresa não gera lucro suficiente para honrar seus compromissos, para pagar seus impostos, tem alguma coisa errada. É uma empresa que não vai durar muito tempo. Isso é uma bola de neve. Né? Isso aí só vai crescendo e vai chegar um negócio que você vai estar extremamente endividado e não vai ser possível mais renegociar isso. Né? Então, dá um passinho para trás, olha para o seu financeiro, fecha seu DRE, vê onde que você tem ali custo elevado, tenta adequar a sua empresa, né, dentro do seu segmento ali, né? Não é só preço que vai atrair cliente, é prestação de serviço, é qualidade de atendimento, é ter um diferencial. Se você entrar no mercado só para brigar com preço, para fazer o preço mais barato que seu concorrente, essa é uma estratégia que também você vai ter problema. Né? As empresas que perpetuam não são empresas que se posicionam por preço.
Tá? Ela se posiciona por preço por um curto espaço de tempo, depois ela vai ter problema e ela não vai sustentar no mercado. Aí o empresário quebra, abre um outro CNPJ e continua de novo insistindo no mesmo erro, né? Continua sempre querendo vender com o menor preço que o seu concorrente. Aí a gente arrebenta todo o mercado, porque o concorrente também vai ter que agir, vai ter que baixar e no final das contas todo mundo sai perdendo com isso, né? A gente sabe que o cliente ele quer menor preço, né? Mas só que tem um limite ali que a empresa tem que entender, né, que não é saudável. E aí você tem que procurar outras formas de gerar mais valor para o seu cliente, né, através de atendimento, através de produtos diferenciados que não seja igual ao seu cliente, entrando em novos mercados, né, tem uma série de formas de você tentar contornar isso aí. Nenhuma é tão simples assim, a gente sabe que, né, a concorrência é bem alta, mas sempre tem alguma saída, tá? Sempre tem alguma saída para você se diferenciar do seu concorrente, tá? Então, eu falei aí um pouquinho do financeiro, dei uma visão geral do financeiro, e também queria te dizer que você tem aí uma opção, se você não consegue implantar tudo isso na sua empresa, né, você tem duas opções, tá? Na verdade, duas opções. Primeiro, contratar a consultoria, a gente pode fazer isso daí por você, a gente organiza a sua empresa, implanta todas as ferramentas, ensina você ou sua equipe a realizar tudo isso daqui e dar andamento, ou você pode contratar um BPO financeiro, que nós também temos aqui na Consulting Blue. O BPO financeiro ele é um pouquinho diferente da consultoria. A consultoria é transferência de know-how. Então a gente vai chegar, ensinar você e sua equipe, trazer as ferramentas, ensinar vocês a realizarem, né, todo o processo financeiro, implantar regras, né, deixar bem redondinho ali e tem data para terminar. No BPO a gente assume, a gente faz por você. Então a gente pode ser seu assistente financeiro e seu gerente financeiro também. Né? Aí você, muitas vezes fala, mas eu não preciso de um gerente financeiro. Né? Às vezes, normalmente precisa sim, porque o gerente financeiro é aquela pessoa com experiência que sabe interpretar relatórios, que sabe te orientar ali no fechamento de um DRE para você poder fazer uma boa análise, para você ter uma discussão produtiva, né, com o seu gerente. Se não faz sentido ter um gerente, que tal se a gente pudesse alugar 5% do tempo de um? Ficaria muito mais em conta. Né? Então eu vou pagar 10 mil reais, 8 mil reais de salário para um gerente financeiro, não faz sentido normalmente uma empresa pequena ou média. Né? Então eu posso ter um pedacinho do tempo dele só nas horas mais críticas para me ajudar, me orientando. Então esse é o papel do BPO, tá? Ser o seu assistente e ser o seu gerente também, realizar todas as tarefas para você. Contas a pagar, contas a receber, emissão de nota fiscal, entrada das notas fiscais de compra, programar todo o financeiro no seu banco, deixar prontinho ali só para você pagar. Nosso BPO só não faz movimentação de dinheiro, né, por lisura no processo, a gente não faz essa movimentação. Então a única coisa que você teria que fazer é entrar na sua conta e pagar as contas que já vão estar lá pré-disponibilizadas e conferidas para você. A gente vai fazer toda a conciliação bancária, falar com a sua contabilidade, emitir DRE, fluxo de caixa, te ajudar a tomar todas as decisões e você foca no que gera mais valor para o seu negócio, que é comprar, vender, atender bem seu cliente, isso gera valor. O financeiro, ele é super importante, mas ele pode ser terceirizado. Ok? Então, essa é mais uma opção aí para você. Bom, espero ter ajudado aí com essas informações do financeiro, né, de como a gente estrutura melhor um financeiro, do que é essencial para você ter um financeiro mais organizado. Se você tiver dúvida, pergunta aí pra gente. A gente tem sempre canais abertos aqui no nosso site, no nosso blog. E se precisar de uma ajuda para implantar, fale com a nossa equipe, a gente vai entender o seu caso aí sem compromisso e te mostrar como a gente pode te ajudar. Ok? Espero ter te ajudado. Um abraço e obrigado.